Eu estou recebendo aqui um amigo de adolescência. A gente jogou vôlei junto, viajou junto para os jogos regionais. É o Joel Monteiro. Joel Monteiro, ele foi atleta de vôlei e jogou em grandes clubes brasileiros, fez parte da seleção, levou o nome de Bebedouro para todo o Brasil e nos encheu de orgulho. E hoje ele está aqui conosco. Ele foi convidado para ser o diretor do Departamento de Esportes de Bebedouro, que vai se tornar secretaria ainda, viu, seu Henrique? Não se tornou, por enquanto ele é diretor. E ele veio aqui falar conosco sobre isso. Joel, é um prazer receber você. Prazer meu, Ellen, principalmente com você, né? Como você falou, nós somos companheiros aí de equipe, de jogos regionais, enfim, de tantas alegrias e boas lembranças que o esporte deixou pra gente, né? Nossa, você era tão magrelinho, lembra? Eu continuo, Não vem, não. continuo. Nossa senhora, essa foi dura de ouvir. Mas eu não. Ô, Joel, me conta, como é que você recebeu esse convite? Na verdade, foi um convite inusitado. Esse ano eu vim muito pro Bebedouro, vim bastante. Também já começava a fazer minha cabeça a ideia de querer ir voltando para cá, né? Desde que eu saí daqui, a minha base é em São Paulo, capital, enfim. Minha esposa tá lá, meu filho tá lá. Mas foi muito interessante. Eu sei que o desafio é grande, né? E a princípio eu fui chamado para transformar o departamento em secretaria, para dar mais peso, para poder buscar recurso, e poder começar a mudar um pouquinho, melhorar a situação do esporte em Bebedouro, mas deixando claro que o que foi feito até aqui foi feito da melhor maneira possível. Ah, o Mauro fez um bom trabalho no Sim, esporte, viu? dentro dos recursos Sim, dentro que das são possibilidades, né? disponibilizados, né? Certo. O que você estava fazendo em São Paulo? Na verdade, em São Paulo, quando eu estava acabando minha carreira, eu me formei em administração de empresas e depois eu fiz uma segunda faculdade, que eu fiz marketing, e eu comecei a trabalhar com gestão esportiva. Então eu terminei minha carreira em São Bernardo e aí eu terminei e já emendei como diretor de vôlei em São Bernardo, que foi a minha primeira experiência e muito grande, por sinal, porque eu fazia a gestão de todas as categorias masculinas e femininas do voleibol de São Bernardo, que é uma cidade muito famosa pelo esporte, onde eu pude aprender bastante. Depois, eu saí de São Bernardo, montamos uma equipe de voleibol em Guarulhos, com a camisa do Corinthians, que Uhul! foi um case É também, nóis! uma coisa muito importante. Depois eu fui e montei uma equipe de vôlei também profissional na Universidade de São Judas, que também foi um case bem interessante, porque a gente usou tudo que a universidade tinha para fazer esse voleibol profissional. Então, e a gente fazia um intercâmbio com quase todos os cursos. É uma coisa que me marcou bastante, assim, porque eu acredito muito no esporte junto com a educação e no esporte como ferramenta de educação também. Mas você perguntou o que eu estava fazendo. Nada. Porque depois dessas experiências, infelizmente minha esposa foi diagnosticada com câncer de mama. E aí nos últimos 2 anos eu fiquei do lado dela aí travando essa batalha que graças a Deus já vencemos. Ai, que bom, bom saber. Eu também tive um câncer de mama e tirei um quadrante da mama, fiz quimioterapia, fiquei carequinha assim que nem você, mas o cabelo já cresceu, vida que segue. O dela foi um pouquinho mais bravo, digamos assim, teve que fazer a mastectomia total, quimioterapia, radioterapia, enfim, todas essas pia aí que precisavam ser feitas, mas Tá bem agora. ela tá bem, tá ótima. E graças ao histórico de atleta. Minha esposa, para quem não sabe, também foi atleta de vôlei, é uma medalhista olímpica em Sydney 2000, e os médicos falaram que o histórico de atleta deu para ela aí uma grande vantagem contra essa doença. Poxa vida. Ô, Joel, você teve uma experiência vasta no vôlei, né? Como é que é sair de Bebedouro, uma cidade de porte médio, é pequena, né? De pequena média, e chegar na seleção brasileira? E saber que as pessoas todas que você conhecia estavam ligadinhas lá na TV assistindo você. Que delícia que era ouvir o Kleber Machado, né? O Luiz Roberto chamando o senhor. Vai, Joel!
Na verdade, analisar essa carreira, assim, não é simples, né? Mas eu sempre tive muito em mente de onde eu saí, né? E as pessoas importantíssimas que me ajudaram a conhecer o esporte e a me desenvolver no esporte. Então, assim, aqui em Bebedouro eu tenho que falar do Robson Quitério, que foi quem me mostrou o esporte, não o voleibol, o esporte em si, Sim. e tudo que o esporte pode trazer. Ele era do atletismo, né? Exatamente. Educandário Santo Antônio, né? Na figura do Frei Eduardo aí, nosso grande mentor em memória. Marcão, figura lendária do nosso vôlei. Miltinho Graziadei. Aí eu citei dois que estão jogando esse vôlei adaptado já, né? Exato, Eu tô chamou sabendo. ele não está querendo ir para o vôlei adaptado, mas é uma delícia. Se você Eu experimentar, você vai gostar. eu não vou ainda porque ainda não tenho 50. A partir do ano que vem a gente conversa. Mas tem 45 mais, tá bom? 49. Serginho de Almeida também, para falar das pessoas em Bebedouro que, enfim, me ajudaram a me desenvolver na minha carreira. E depois eu saí daqui, fui para o Banespa e as coisas aconteceram muito rápido. Mas eu costumo dizer que eu tô longe de ter sido um dos melhores jogadores, enfim, do mundo ou do Brasil. Mas com certeza ninguém treinou mais do que eu. Eu treinei muito. Eu treinei mais do que todo mundo. E talvez por isso eu não tenho nenhum remorso nem modéstia em dizer que eu desenvolvi o máximo do meu potencial. Eu nunca fui um craque, você sabe disso. Eu sempre tive muita vontade e uma genética que me ajudou, mas assim, Quanto você tem de altura? eu tenho 2,2. Oh, meu Deus do céu. Aí ele chegou aqui batendo no umbigo do moço, gente. Mas aí no ar não pode falar a piada que você fez. Não pode. Agora quem ficou vermelha fui eu, ó. Mas então isso te ajudou bastante também, né? Não, ajudou. Mas também a gente não pode dar crédito só para minha genética, né? Como eu te falei, eu treinei bastante. Eu me cuidei, eu nunca bebi, eu nunca fumei. Não foi sorte, né? Enfim, não. A educação que o esporte pode dar para todo mundo, mesmo para aqueles que não são profissionais, ela está em mim até hoje. Então, eu deixei de ser um atleta profissional, mas eu ainda me comporto como um atleta. E eu acho que isso é importante até para servir de exemplo, né? Porque Eu o quero que que vale é o você a gente saiba faz. que eu assisti praticamente a todos os jogos e que eu me emocionava quando eu via você. E quando eu olhava você, principalmente no saque, quando falava, vai, Joel, que você ia pro saque, aqueles meus olhos enchiam, sabe? De alegria e de lágrimas, às vezes. E eu quero que você saiba que aqui em Bebedouro, todas as pessoas que eu conheço, não só as que já praticaram, mas queriam assistir porque era o Joel que estava ali. A gente Sim. torcia mais pro Joel do que pra seleção. Eu sei disso. Tem alguns relatos até de gente que assistindo ao jogo, enfim, algum jogo, alguém falava mal de mim, a pessoa brigava, enfim, umas coisas desse tipo. Mas eu também, em contrapartida, sempre falei da cidade, porque era justo que assim fosse, porque o voleibol foi apresentado para mim aqui, enfim. Se eu não tivesse jogado aqui na FECIB, no Bebedouro Clube, eu não teria a possibilidade de ser visto e poder ir para o Banespa fazer a peneira. E as pessoas ainda me encontram pela rua e tal, aqueles que são mais da nossa idade ou mais velhos, que me conhecem e têm essa admiração. Eu acho interessante que tenha, mas para mim isso é tudo comum. Era o meu trabalho, né, que eu fiz da melhor maneira possível. E se nessa trajetória eu conseguir inspirar uma pessoa, pelo menos, a ser melhor através do esporte, então, para mim já valeu a pena. E agora eu tenho essa oportunidade, estando à frente do esporte de Bebedouro, poder colocar algumas ideias, enfim, algumas coisas que eu vi aí pelo mundo, que eu acredito que possam funcionar por aqui, com a ajuda do Mauro, que é o diretor de esporte e que já vem desenvolvendo um bom trabalho por aqui. Poder tornar o esporte mais acessível Certo. e trazer, ou melhor, levar o esporte para quem ainda não o conhece, né, ou não tem a possibilidade de fazer. Ó, o Carlinhos Menezes, o Roberto Carlos Menezes, irmão da Ritinha Raquela,
Ele está dizendo assim, olha, para nossa cidade, para mim, você será sempre o melhor. Ser um ex-aluno do Educandário Santo Antônio só podia dar nisso. Um excelente profissional e bom em tudo que faz. E o Wagner Angeloni assinando embaixo. Bom dia, eu também penso assim. Ah, legal, eu agradeço as palavras aí dos amigos. E, na verdade, ele tocou num ponto importante, né? O Educandário foi muito importante na minha vida, mas vem sendo importante para Bebedouro de uma forma, assim, muito relevante, né? A gente tem sempre algum ex-aluno do Educandário aí recebendo alguma menção, né? Há pouco tempo atrás foi um professor, que inclusive foi o Marcelo Barranco, que inclusive foi um companheiro de classe comigo lá no Educandário. Enfim, nós temos vários aí. E o Educandário, sim, é um celeiro de bons cidadãos. Agora eu quero saber o seguinte, o que você vai fazer no esporte aqui em Bebedouro? Porque, assim, foi sempre uma ciumeira, né? De primeiro era só futebol de campo. Ah, onde já se viu, esporte não é só futebol de campo, tem também o futebol de salão, vôlei, basquete, atletismo, poxa vida. Aí veio o futebol de salão. Aí começaram a investir só no futebol de salão. Futebol de salão levou o nome da cidade, né? Lembra na IPTV Ribeirão, Sim, Taça sim. Record e tal. E aí só começaram a investir no futebol de salão. Aí depois veio o vôlei. Aí agora começou o investimento no vôlei e tal. Tá certo que não é um investimento assim que tem que tirar muito dinheiro da prefeitura para colocar no vôlei, porque tem parceria, né, com a Unifafib. Mas aí agora os outros esportes já estão assim com menos investimento. Tanto é que nos jogos regionais praticamente não teve nada, não teve basquete. E ouça, o Adilson, há quanto tempo que o Adilson está aqui na cidade fazendo esse trabalho com basquete, né? Então a gente queria saber isso. E o basquete? E o vôlei feminino? E o atletismo? E a dama, o xadrez? E as artes marciais? Vai ter algum investimento nesse sentido? É importante frisar que nós estamos falando do vôlei como, vamos colocar como alto rendimento, né? Que é o vôlei com essa parceria com a Fafib. Vôlei esse que não leva dos cofres públicos mais recurso do que os outros esportes. É que, na verdade, existe uma boa parceria com a Fafib, né? Que permite aí ir com o Bebedouro Clube. Bebedouro Clube que banca as taxas de federação, que são muito caras, que a prefeitura não conseguiria pagar e nem deveria, né? E a Fafib, que tem aí essa questão que dá bolsa para os atletas, então já fica, e dá também bolsa para os atletas do futsal, é preciso dizer isso. E os outros esportes, todos eles precisam ser contemplados, mas na base, porque com dinheiro público se faz esporte de base. Sim. E aí depois, obviamente, para você participar do alto rendimento, tem que ter recurso privado, ou recurso que venha de emenda, ou recurso que venha de renúncia fiscal, que essas são as formas de captação para uma secretaria de esportes. Em pouco tempo seremos uma secretaria de esportes, vamos olhar para todos os esportes com muito carinho, mas para a base. Eu estou aqui já tem 3 semanas, estou aqui antes de ser nomeado e tudo mais. E a partir do momento que eu fui nomeado, eu tenho uma enxurrada de pedidos, enfim, de reclamações. Mas a gente tem que entender. Nós vamos conversar com todo mundo. Mas a prefeitura, a princípio, tem que fazer esporte de base. A prefeitura não tem recurso para bancar esporte de alto rendimento no momento. No momento, tá? Então, isso é importante que seja frisado. Tem muita coisa acontecendo, que as pessoas não sabem. No esporte de Bebedouro tem muita coisa acontecendo. Futebol tem por toda a cidade. Voleibol tem não só essa parceria da Fafib com o Bebedouro Clube e com o DME, mas tem também escolinhas de voleibol em algumas escolas de Bebedouro. Nós temos um trabalho muito importante com a melhor idade, que já está sendo feito. Então, assim... Melhor idade, inclusive, campeã dos Jogos Regionais. Exatamente, eu vi os troféus todos lá. Então, eu peço um pouquinho de calma e olhar também de uma forma bem generalizada todo mundo. Eu sei que cada um quer para si. O pessoal do ciclismo. Eu já fui procurado, inclusive,
pelo pessoal do fisiculturismo. Olha só que beleza. Olha. Né? E a gente sabe que todos os esportes são importantes à sua maneira. Mas, volto a dizer, recurso público, a princípio, é para esporte de base. Eu quero fazer um pedido para você. Tem uma galerinha novinha, base também, né? As meninas do futebol de campo. As meninas, inclusive, estão disputando a Copa Vando Galvão. Sim, que é o Ribeirinho. Acabou e ficaram em terceiro lugar. É com o Ribeirinho, né? Isso, com o Ribeirinho. Mas eles precisam utilizar o campo da Inter. Sim. Entendeu? Porque não dá. Vão participar agora, né? Vai ter peneira agora, né? Como é que é? O Sub-15, né? Vai ter uma peneira agora para participar do Campeonato Paulista de futebol e tal, mas precisa ter campo, né? Sim. Então, assim, elas vão precisar utilizar o campo. E eu acho, assim, muito legal, a gente sabe, né, Joel? Eu também venho de uma família muito pobre, né? Não tive muito recurso. E eu não fumo, não bebo, nunca usei droga, justamente porque o esporte me deu essa base, né? E hoje a gente sabe que a molecada tá na rua porque não tem nada para fazer, né? Não pode trabalhar, né? Hoje em dia não pode mais vender limão no semáforo, né? Não pode ficar lavando o carro aí na rua, não pode ficar olhando o carro na feira. Essa molecada não tem o que fazer, essa molecada tá pra rua, né? Tem um período na escola e depois fica pra rua. E muitos, infelizmente, estão sendo usados como aviãozinho de traficante. Então, quer dizer, o esporte podia salvar essa garotada aí, mas precisa dessa infraestrutura. Na verdade, o esporte tem como uma de suas funções essa, né? Vale ressaltar que nós temos aqui nas escolas municipais já o período integral, né? Que aí no contraturno as crianças podem ter contato com o esporte. Inclusive ontem nós participamos da abertura dos segundos jogos da PAF, né? Que é o Programa do Atleta do Futuro, que é uma parceria com o SESI, e que na edição anterior tinham 600 por aí de crianças participando, e já nessa nós temos 1.000 crianças participando. Então, assim, a gente já vê uma melhora e já estamos para firmar um contrato para o próximo ano, e a ideia é aumentar esse número também. É lógico que na nossa época de adolescente ainda não tinha o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que a gente acabava tendo a permissão de trabalhar numa idade mais tenra, né? Que ocupava o nosso tempo. E nós tínhamos, sim, mais opções de esporte. O mundo mudou, a gente vive em outras circunstâncias hoje, onde a informação é muito rápida e, infelizmente, onde algumas das crianças têm como ídolo, digamos, uma pessoa bem-sucedida, mas que não está dentro da lei. Exato. Né? E aí a gente precisa, para isso, trazer essas crianças para o esporte, mas elas precisam ter ídolos no esporte. Sim. E para ter ídolo no esporte, você tem que ter na cidade alguma modalidade de alto rendimento. Você é meu ídolo. Obrigado. E não é só meu, não. O Adão Aparecido Gil está dizendo: saudações, negrão, saudades. Bebedouro tem que dar atenção para nossa capoeira, que só não foi extinta por causa do esforço dos mestres que amam muito o esporte e a cultura da capoeira. Na verdade, eu costumo falar que o esporte no Brasil, não em Bebedouro, é coisa para abnegado, né? Porque a maioria desse povo aí, eu sei, porque eu participei disso em algumas situações, além de colocar o tempo, eles põem dinheiro para a coisa acontecer. Põem recurso, fazem rifa, enfim. E não é em Bebedouro. O esporte é visto como uma coisa menor no Brasil. Eu costumo dizer que a gente não sabe por que faz esporte. E eu gosto muito do exemplo dos Estados Unidos. Que o esporte ele tem as duas pontas, né? Que ele acontece desde a menor idade nas escolas e depois se acaba fazendo aulas particulares de alguma modalidade para ficar bom naquela modalidade e ter uma bolsa de estudo no high school e depois ter uma bolsa de estudo na faculdade. Lá eles têm poucas ligas dos esportes mais conhecidos. Acaba tendo a liga universitária, que é melhor do que qualquer liga profissional em qualquer país, de qualquer modalidade. E nessa ponta mais alta, nada vende mais do que o esporte. Os americanos estão aí para dizer
que, enfim, a propaganda mais cara do mundo é no intervalo do Super Bowl. Né? O Super Bowl, você tem pessoas como Beyoncé e Companhia Limitada que paga para se apresentar no Super Bowl. Então você imagina que o esporte ele pode desde educar e inserir qualquer tipo de pessoa em qualquer idade, ele pode vender tudo que você quiser. Porque o esporte, invariavelmente, é notícia positiva, é uma agenda positiva. Os últimos jogos aqui que aconteceram, o Brasil teve recorde de medalhas. Jogos Pan-Americanos. Isso. Sim, então, não é que a gente tem grandes investimentos ou que a Olimpíada tenha deixado um grande legado. É que tem cada vez mais gente entendendo o esporte como um negócio. Que a gente vai chegar lá um dia como secretaria. Joel, eu cheguei a fazer ginástica olímpica com o Olivinho ali na FECIB. Né? A FECIB era para ser um centro esportivo. Ali tinha tudo, tinha piscina olímpica, enterraram a piscina. Né? Não é nenhuma crítica, mas olha, acabou a piscina, cadê as artes marciais que a gente tinha ali? A gente tinha campeões no karatê, no judô, no taekwondo a gente tem o mestre Rodrigo hoje, mas quanta gente boa, quanto atleta que poderia ter chegado mais longe ainda. Né? Imagina, nunca mais ouvi falar em ginástica olímpica. Ginástica olímpica em Bebedouro. Eu fiz ginástica olímpica com o professor Olivinho. Hoje não tem mais nada. Então, assim, a gente vai precisar muito de você e principalmente do seu nome, né? De tudo, de toda essa bagagem que você adquiriu lá fora e que agora possa trazer os resultados para a gente. As expectativas eu sei que são grandes sobre você e que não dá para assumir tudo sozinho, mas eu sei que você está com muita vontade e muita coisa legal vai acontecer. Eu fico muito feliz. Sim, vai acontecer muita coisa. É importante dizer que eu não estou sozinho mesmo. Já tem uma equipe que estava trabalhando, continuará trabalhando. E tem outras pessoas que, enfim, já me procuraram, que podem contribuir muito, muito mesmo para essa mudança aí do esporte em Bebedouro. Né? Eu posso citar alguns aqui, como também um grande campeão bebedourense, o Adriano Ferreira, que já se colocou à disposição para trocar ideia. Ele que tem projetos maravilhosos aí em Ribeirão Preto e que a gente precisa, de alguma forma, abrir um espaço para conversar, para que possa trazer para cá também. A gente tem aí o beach tênis, que está super popular, né? E que o Adriano migrou do tênis para o beach tênis e tem dado muito certo, tem coisa muito legal acontecendo. E todas essas outras referências que eu já citei aqui antes, que podem contribuir bastante. A princípio, o grande desafio é transformar em secretaria, que isso vai acontecer aí nos próximos dias. E a minha vinda para cá, mais do que nada, é servir como referência, mas também usar aí esse networking e esse nome que eu construí no esporte para abrir porta e poder trazer recurso privado, enfim, recurso de Brasília, para a gente poder implementar essas boas ideias, porque a gente sabe que sem recurso as boas ideias ficam pelo caminho. Verdade. Eu preciso encerrar, mas antes deixa eu ler aqui. O Marcelo Penha está dizendo: grande amigo de infância, minha avó morava em frente à casa da família dele. Seja bem-vindo ao seu berço novamente. E a Mari Alves: vamos também valorizar o atletismo. Esse esporte também ajuda muitas crianças de rua. Ah, também fiz atletismo. Eu ganhava tudo no salto e extensão. Salto e extensão era o melhor para mim. E também arremesso de pelota. Acho que nem tem mais, né? Não. Mandar um abraço pro Marcelo. O Marcelo, de fato, é um amigo de infância. O pai dele tinha uma oficina em frente da minha casa, da casa onde eu fui criado. A gente foi grandes amigos aí. E falando do atletismo, eu fiz atletismo. A gente fazia aqui nos Jogos da Primavera, enfim, até para os Jogos Regionais eu já fui. E para quem não sabe, o atletismo é o pai ou a mãe de todos os esportes. Exato. Todas as valências esportivas usadas em qualquer esporte, elas estão no atletismo. Tá certo, então. Só encerrando, a Dirce Jacob está dizendo que você alcance seus objetivos. E o Adão ainda: a melhor coisa que está acontecendo para o esporte, para a nossa bebedoura, é você, Joel. Filho da terra e grande homem, de uma moral exemplar. Eu conheço desde sempre, eu morava na Rua de Baixo. É o mestre Adão. Sim, a gente estudou também junto, eu conheço ele. Um abraço pro Adão.